João Antônio de Souza, Paraíba, do canal do YouTube Clique Política. Bom dia, Crispiniano. Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Queria saudar, em nome da classe política, o senador Aloysio Mercadante, ex-ministro da Educação. Saudar ao pessoal da redação do portal Clique Política. Informar, presidente, que ontem eu estive com o Leonardo Atushi, do Brasil 247, e ele falou que iria retransmitir a coletiva na integralidade, e eu queria saudá-lo também, porque é um guerreiro do nosso campo. Mas ele vai transmitir porque a Paraíba está aqui. Hã? Ele vai transmitir porque a Paraíba está presente. E queria dizer que o senhor sabe o prazer de estar aqui a poucos metros do senhor, a emoção. Isso vai ficar eternizado para mim, na minha alma, no meu coração e na minha mente, sem dúvida. Presidente, tem um dado que me chamou a atenção, o senhor falou muito de fome aí. 33 milhões de brasileiros estão sobrevivendo com menos de um salário mínimo. Eu pergunto, como é que a gente sobrevive com menos de um salário mínimo? E a gente não vê o Paulo Guedes preocupado com isso, a gente não vê o presidente da República preocupado com isso. É só um dado. A minha pergunta é, o senhor tem uma grande força no Nordeste brasileiro. O povo do Nordeste lhe adora. Eu tenho notado que o eleitorado nordestino, com algumas exceções, ele vota bem para governador, mas vota mal para deputado federal. Teve um levantamento recente que muitos eleitores não sabem quem votaram para deputado federal na última eleição. Eu pergunto se o senhor terá alguma estratégia diferente nessa eleição para fazer com que o eleitor nordestino entenda, compreenda a importância do voto de deputado federal, que iguale a mesma importância para o voto para o governo do Estado. Você vê que em 2018 o Nordeste votou bem porque Haddad venceu a eleição no Nordeste. Minha primeira pergunta é essa. A segunda é sobre os evangélicos. Existem meia dúzia aí de pastores multimilionários que apoiam o presidente da República. Teve até um aí recentemente que deu uma surtada depois do resultado lá do Daniel Silveira no Supremo e atacou todo mundo e atacou inclusive o senhor. O senhor falou em fake news aí. Muitas fake news estão sendo disparadas por esses pastores multimilionários que não querem largar o osso. Eu vi uma entrevista do senhor à TVT, acho que foi com o Thalita, com o Juca, e alguém lhe indagou sobre os evangélicos. O senhor disse, eu quero conversar com os evangélicos, que eu quero perguntar para eles quem foi que mais tratou eles com respeito. Não é essa questão de me batizar, não, o senhor falou, questão de tratar bem. Então, qual é a estratégia do senhor para combater essa meia dúzia multimilionária da elite evangélica, são 6 ou 5 que apoiam o Bolsonaro, que vivem disparando mentiras contra Vossa Senhoria? E para fechar, uma pergunta da Paraíba. O senhor lidera com folga todas as pesquisas na Paraíba. Lá existe o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, do MDB, que já anunciou que vai apoiar o senhor, é candidato a governador. Vai ter Ricardo Coutinho como seu candidato ao Senado, que é filiado ao PT, e o atual governador é filiado ao PSB de Geraldo Alckmin, e também quer votar no senhor. Eu quero saber se o senhor já tem alguma resposta para dar aos políticos da Paraíba, se o senhor vai subir nos 2 palanques, qual será a sua atuação naquele estado. Obrigado. Esse momento, para mim, vai ficar eternizado. Ô, João Antônio, primeiro, eu queria dizer que é um prazer imenso conversar com você e compartilhar da tua emoção. Porque tem um problema na minha relação com o Nordeste, que é o seguinte. Eu vim de lá com 7 anos de idade, de Pau de Arara. Cheguei a São Paulo. Aqui em São Paulo a gente tinha muito preconceito contra o povo nordestino. Eu nunca me importei de piada contra o nordestino. Eu devo tudo o que eu sou a São Paulo, porque foi aqui que eu fiz o diploma primário, foi aqui que eu fiz um curso no Senai, foi aqui que eu me formei torneiro mecânico, foi aqui que eu venci na vida e foi a partir daqui que eu virei presidente da República. São Paulo, eu sou devedor, embora eu seja natural de Pernambuco, eu sou um cidadão que devo muito a São Paulo, que me acolheu, e a minha família, minha mãe e 8 irmãos. Eu nunca me conformava com a ideia do Nordeste aparecer na imprensa grande do Sul como o estado, a região que tinha mais analfabetos, a região que tinha mais evasão escolar,
a região que tinha mais desnutrição infantil, a região que tinha menos pesquisadores, menos mestres, menos doutores, menos universidade. Quer dizer, eu sinceramente achava que não era possível que Deus não olhasse, sabe, com certo carinho para o Nordeste. Então, quando eu cheguei à presidência, eu tomei uma atitude de tentar fazer com que a gente pudesse criar um país equânime, sabe, que todos tivessem um pouco de direito de crescer. É por isso que muitas vezes o Nordeste cresceu a 14% ao ano, sabe, durante o meu período de governo. Eu lembro que eu conversava com os governadores do Nordeste, ele falava, aqui nós estamos crescendo igual a China. Sabe? É por isso que nós geramos muitos empregos no Nordeste, é por isso que nós levamos a transposição das águas do Rio São Francisco. Você sabe que a água do Rio São Francisco era uma coisa tentada desde Dom Pedro, desde 1846. Sabe? E não ia, porque em alguns momentos a Bahia dizia que o rio era dela, que não podia tirar água do rio, outro dia a Lagoa dizia que a água é dela, outro dia Sergipe, ou seja, o rio é nacional. Não era possível que os cristãos desse país negassem um pouco d'água ao semiárido nordestino. E quando nós tomamos a decisão, foi uma decisão difícil, tivemos que conversar com muita gente, conversar com milhares de pessoas por esse mundo afora, para fazer, sabe, a transposição. Obviamente que agora o atual governo diz que foi ele que fez, ou seja, na verdade o nosso governo fez 88%, o governo golpista fez 6%, e ele acho que fez 5% ou 6%. Mas ele disse que foi ele que levou a água do São Francisco, ou seja, e levar empresa para o Nordeste, levar a universidade para o Nordeste, sabe? Levar escolas técnicas para quase todo o Nordeste brasileiro, para muitas cidades, porque a ideia era não deixar a universidade ficar só na capital, era fazer com que campos da universidade se espalhassem pelo interior, para que as crianças mais pobres e mais do interior tivessem acesso à universidade. E nós conseguimos uma coisa extraordinária. Nós saímos de 3,5 milhões de estudantes na universidade para 8 milhões de estudantes na universidade. Nós saímos de 140 escolas técnicas para quase 500 escolas técnicas. Ou seja, nós fizemos uma pequena revolução nesse país com o ProUni, com o FIES, com o REUNI, sabe, garantindo que a oportunidade de estudo tem que ser para todo mundo. Bem, então, essa paixão que eu tinha de fazer com que o Nordeste, o Centro-Oeste, sabe, e o Norte tivesse a mesma igualdade, o mesmo tratamento, e somente o governo pode fazer isso. Eu não defendo o governo empresarial, sabe, o governo que manda em tudo. Eu defendo o governo que tem a força para induzir o desenvolvimento em função das necessidades de cada região. Porque nesse país você não pode pensar num desenvolvimento centralizado sem discutir antes o desenvolvimento regional. O que a região norte pode produzir, o que a região sudeste pode produzir, o que o nordeste pode produzir. É assim que a gente tem que pensar o modelo de desenvolvimento desse país. É por isso que a gente começou a fazer a Transnordestina, que ainda não acabou, por 500 empecilhos que se criaram. É por isso que a gente levou siderúrgica para Fortaleza. Nós fomos na Coreia convencer os coreanos de fazer uma siderúrgica lá. Nós fomos buscar a Fiat para Pernambuco, sabe? Nós fomos fazer com que as coisas acontecessem nesse país, sabe, de forma equânime, porque senão vinha tudo para São Paulo, porque São Paulo tem mais gente, tem mais poder aquisitivo, tem mais mão de obra qualificada. Então era preciso descentralizar as oportunidades desse país. E nós fizemos. E agora eu vou entrar na sua pergunta. Primeiro, a questão de deputado. Você disse uma coisa muito séria. Nessa campanha, eu vou dar mais importância à questão de deputado do que à própria campanha presidencial. Não adianta votar num presidente da República se não votar numa quantidade de deputados que pensam, sabe, ideologicamente igual o presidente para fazer as mudanças que necessita. Qualquer presidente eleito hoje, com o orçamento secreto, terá muita dificuldade de governar esse país. Eu não sei se vocês estão percebendo, nunca antes na história do país teve um presidente tão rastejante diante do Congresso Nacional do que o Bolsonaro. Ele não tem força nenhuma, nem o orçamento, que é uma coisa do presidente executar, ele não executa. Quem executa é o presidente da Câmara. Quem executa é o presidente do Senado. Tá? E ele vive de favor, fazendo os seus decretos-lei,
fazendo indulto fora de hora, sabe? Transformando qualquer coisinha que os filhos dele façam, sabe, no sigilo de 100 anos. Tudo é 100 anos, sabe? Mas nós vamos dar um jeito nisso. Se preparem, que nós vamos dar um jeito nisso. Ou seja, então, a questão do deputado é muito importante. Eu pretendo, se tudo der certo, fazer uma campanha dizendo, ó, vote na bancada, sabe, que vai defender o nosso governo. Vote na bancada que vai mudar. E aí eu tenho que ter uma lista com o nome de todos os deputados, de todos os partidos que estão me apoiando, para a gente poder fazer as pessoas votarem. Quando eu fui eleito em 2002, nós fizemos a maior bancada do PT, 90 deputados de 513. Então, é preciso convencer o povo de que ele não pode continuar colocando raposa para tomar conta das galinhas, porque as raposas vão comer e não vão cuidar das galinhas. Essa é uma tarefa que é um compromisso de campanha. A outra, a questão dos evangélicos. Como é que o senhor pretende quebrar essas mentiras? Nós não podemos confundir o povo evangélico com alguns pastores. O povo evangélico é muito grande nesse país e não é um povo, sabe, menos inteligente que o povo de outra religião. Pelo contrário, eles são espertos, são inteligentes, sabe? Eles cuidam da família como se deve cuidar. Eu, por exemplo, sou um homem de família. Eu sou um homem de família que fui criado embaixo da saia da dona Lindu, que mantinha os seus 8 filhos, sabe, embaixo e no cabresto ali, porque é a mãe que estava preocupada em cuidar dos filhos. Assim eu criei meus filhos. Sabe? E assim eu acho que os evangélicos têm uma importância muito grande, sabe, não apenas na religião, mas também no cuidado da família. Sabe? Porque normalmente é a mulher, seja ela evangélica ou católica, que tem mais responsabilidade dentro da casa. Quando nós aprovamos o cartão do Bolsa Família para a mulher, o que eu dizia? Um cara corintiano como eu, sabe? Aí vai receber o Bolsa Família. Aí o Corinthians toma um esfrega como tomou do Palmeiras, de 3-0. Aí eu fui dormir com a cabeça quente. Eu vou dormir com a cabeça quente. Olha, se eu estou com o dinheirinho do Bolsa Família, passava num boteco, eu vou tomar uma para esquecer, sabe? Aí poderia até tomar 2. A mãe não faz isso. A mulher não faz isso. A mulher tem a família, sabe, como uma coisa muito poderosa. E ela abre as asas em cima dessa família, ela cuida, se for necessário, ela recupera o marido. Se o marido não quiser recuperar, ele que vai embora, mas ela cuida com muita responsabilidade, sabe? Então, eu acho que os evangélicos têm essa força extraordinária. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala, em nome de Deus, cometendo pecado todo dia. Até porque utilizar o nome de Deus em vão já é um pecado. Sabe, nós temos que conversar com o povo, o homem e a mulher evangélica. Sabe, discutir com eles o problema do Brasil, a situação, como é que eles estão vivendo. E aí eu tenho convicção de que os evangélicos nunca foram tão respeitados nesse país como no tempo que eu fui presidente da República. Nunca foram tão respeitados. Pode pegar o cara que menos gosta de mim, ele vai dizer, no tempo do Lula, o povo evangélico comia mais, ganhava mais, porque o salário mínimo era aumentado todo ano de acordo com... A gente fazia a reposição inflacionária e dava de aumento real o crescimento do PIB. É por isso que a gente aumentou o salário mínimo em quase 75%, 76% de aumento real. As pessoas sabem que elas iam no supermercado com um carrinho, elas traziam, no tempo que eu era presidente, o dobro de comida que elas trazem hoje com um carrinho com o mesmo dinheiro. Porque não é possível a falta de controle, não é possível o botijão de gás a 120, a 130, tem estado que chega a 160. Não é possível. O botijão de gás, durante todos os meus governos, nunca aumentou na Petrobras. Olha, nós temos que tratar o gás como se fosse uma coisa da cesta básica. Sabe, se o povo não tiver, se ele tiver dinheiro para comprar 1 quilo de feijão, não tiver dinheiro para comprar um tambor de gás, ele vai cozinhar no quê? Espiriteira?
Eu tive fogão a querosene na minha casa. Pegava fogo todo dia. Eu tinha minha irmã caçula, que agora já tem 70 anos, que eu vi a hora da coitadinha morrer do fogo que pegava dentro de casa. Então, a pessoa ter um botijão de gás é uma obrigação do Estado. É um dever do Estado fazer com que a pessoa tenha o que acender o fogão para comer. Então, nós temos que tratar o povo evangélico assim. Ele tem que saber que ele já foi bem melhor tratado. Ele tem que saber que o presidente atual não acredita em Deus. Ele é mentiroso até para isso. Olha os olhos dele quando ele fala em Deus. Aquilo é uma peça eleitoral. Aquilo ele tramou com alguns pastores e resolve ficar gritando, sabe? Quando, na verdade, o comportamento dele, o histórico da vida dele, a vida política dele, sabe? Até a vida militar, ele foi expulso do exército. Então, a vida dele não é condizente com um cristão, com um homem temente a Deus, com um homem que crê em Deus, não é. A história dele e da família dele é o outro lado da história. Então, é isso que nós vamos tentar conversar com o povo brasileiro. E aí eu quero conversar com o católico e com o evangélico para mostrar que é possível tratá-los com mais decência, sem cometer o pecado de utilizar o nome de Deus em vão toda hora, como ele fala. E ele fica mais religioso na época da eleição. Ele fica mais religioso, ele fala mais do nome de Deus, ele dá mais dinheiro do MEC para alguns pastores. Aliás, eu não sei se vocês viram, o cara que era ministro dele foi embarcar com uma arma e foi mexer na arma, a arma disparou no aeroporto, e parece que feriu alguém. Ou seja, sabe, na verdade, nós estamos sendo governados por quem? Que tipo de gente chegou ao poder? Que tipo de pensamento essa gente tem? Que só pensa em fazer o mal, só pensa em destruir, só pensa em desmatar, só pensa em queimar, só pensa em invadir a terra dos índios com os garimpeiros. Que história que é essa? Sabe, que fala em arma 10 vezes por dia e não fala num livro. Não fala a palavra educação. Então, eu acho que nós vamos ter que trabalhar. Olha, na questão da Paraíba, nós temos um problema. Primeiro, esse é um bom problema. O técnico da seleção, ele tem um bom problema quando ele tem muito jogador bom. Aí ele tem dificuldade de escalar. Eu, na Paraíba, eu estou feliz com a minha situação lá, porque tem muita gente boa querendo trabalhar conosco, querendo fazer aliança, querendo, sabe? Nós, obviamente, que eu não recuso o voto. Não venha perguntar, o cara votou no Bolsonaro, mas o cara era malufista, mas o cara não tem problema, é eleitor, tem título, vai votar, de preferência vote em mim. Eu vou ser melhor para ele do que qualquer outro, porque eu vou cuidar dele como ser humano. Não vou olhar a religião, não vou olhar o clube que ele torce. Então eu vou tentar na Paraíba, eu preciso ir na Paraíba, e eu vou conversar com todo mundo. Eu não tenho veto a ninguém, quero conversar com as pessoas, sou amigo da vice-governadora, conheço menos o governador, mas ele entrou no PSB, sou amigo do veneziano, sabe, tenho muitos amigos no PMDB, sou muito amigo do Ricardo Coutinho, então eu quero chegar lá e fazer uma conversa com todo mundo. E se for preciso pedir apoio para todo mundo, eu peço apoio para todo mundo, porque no processo eleitoral o que importa é a gente ganhar as eleições, tá? Mas isso não é problema, não. E pode ficar certo que nós vamos continuar tratando o Nordeste com um respeito extraordinário e vamos ter que mostrar para o povo brasileiro, pelo amor de Deus, presta atenção no deputado que você vai votar. Veja se esse deputado tem compromisso com você. Faça um documento e peça para esse deputado assinar, ver se compromete. Sabe, porque é assim que a gente melhora o voto. É assim que a gente pode fazer com que a gente mude a correlação de força nesse Brasil. É isso, João.